Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos alimentos de nutrição e também de alimentação saudável. Lá no seu livro, você já deve ter observado que nós temos ali algumas dicas de como a gente pode nos alimentar melhor. Os nutricionistas elaboraram uma pirâmide alimentar que diz aquilo que a gente pode comer um pouco mais, um pouco menos, para que a nossa alimentação seja adequada e equilibrada. Então, aqui, só relembrando alguns pontos desta pirâmide, aqui você tem, nesta base, o que é essencial, o que não pode faltar. Então, assim, esse formato quer dizer o quê? Tudo que for maior se consome em maior quantidade, e o que for menor, em menor quantidade. Ah, agora eu entendi! Então, aqui embaixo, você tem os exercícios físicos, a atividade física e líquidos, água em abundância. Já aqui, na próxima parte da pirâmide, a gente tem os cereais, aquilo que são os carboidratos, que nos ajudam a ter energia. Aqui na sequência, nós temos as frutas e verduras, que também precisam ser consumidas numa quantidade um pouquinho maior. Agora, quando a gente vai chegando aqui mais para cima da pirâmide, você vai vendo que os tipos de alimentos que estão aqui, eles precisam ser consumidos em quantidades menores, moderadas. E aqui a gente tem as carnes, a gente tem as oleaginosas. Aqui em cima, gente, que é o perigo de todos, que estão as gorduras, os doces, refrigerantes e coisas assim. Então, esse consumo aqui desse tipo de alimento deve ser bem esporádico, não pode ser rotineiro. O que acontece? Se a gente não come alimentos que estejam mais ou menos nessas quantidades, a gente vai ter ali algumas complicações. Você já imaginou se eu invertesse a pirâmide? Os alimentos que estão aqui, como doces, batatas fritas, refrigerantes e tudo mais, que eu preciso consumir esporadicamente, e se eu colocasse aqui embaixo na pirâmide e consumisse ele em grande quantidade, o que poderia acontecer? Será que o nosso organismo funciona igual? Então, a gente sabe que não. E a gente encontra alguns problemas se a gente inverte ou acaba não utilizando ali essa pirâmide como referência. Então, o que acontece? Se eu inverto essa pirâmide, se eu como esses alimentos em maior quantidade, esses aqui da pontinha em maior quantidade, qual é o problema que vai acontecer? A obesidade. Assim, o excesso de energia que fica ali, a pessoa vai engordando. Agora, se eu também não utilizo todos os nutrientes que eu preciso dentro dessa alimentação, pode acontecer também outro problema, que é a falta de vitamina. Ou, por exemplo, aqui, se eu retiro toda essa camada aqui, não quero comer frutas e nem verduras, onde eu encontro vitaminas? Eu vou encontrar nesses alimentos. Se eu deixo de comer esses alimentos, eu acabo o quê? Ficando sem vitaminas. Estou lascado! E eu posso também entrar num processo de avitaminose, que é a falta de vitamina. E daí também tem outras consequências no nosso organismo. Outro probleminha também é quando a gente consome esses alimentos, as frutas e verduras ou outros alimentos que estão estragados, estão mal lavados, e isso pode acontecer que você ingira ali alguns vermes, alguns bichinhos e tudo mais, e isso também pode ocasionar doenças. Então, você percebe que os alimentos são importantes para a nossa saúde? Sim, são muito importantes. São eles que fazem com que o nosso corpo funcione direitinho. Só que, para isso, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender qual é o alimento adequado na minha faixa de idade, aquilo que eu preciso. Você, com a idade que você tem, será que você deve se alimentar igual a um bebezinho? Ou você deve se alimentar igual a um adulto? O que as crianças, adolescentes precisam para crescer, para se desenvolver?
você precisa também estudar e saber aquilo que vai te fazer melhor. Então, agora que você já sabe tudo isso, vamos começar a nos alimentar melhor, ok?